Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é a pedra fundamental, o princípio de tudo, onde tudo começou. As pessoas de... Ô Agostinho, eu quero que você me ajude vimos, nesse as desinformações que foram colocadas na internet sobre bilhões que foram memória e para os pesquisa. estados. Mas antes repasses de obrigatórios foi colocado chamar aqueles ajuda valores. dos universitários, Até dentro do grupo de senadores postavam valores. no fundo somos todos nós, né? Que A gente qualquer aprende a cada governador dia. recebe, independente de Eu que já seja o aprendi, por presidente da exemplo, República, a pelo amor não de Deus. confiar numa Isso palavra do houve que diz o muito. governador João Essas Dória. desinformações de números Eu realmente é não tenho complicado. nada Nós vamos pessoalmente investigar contra sim, ele, nem senador quero Fernando ter, Bezerra. mas como A governante todos aqueles que político tiverem não faz fatos parte correlatos em relação... daqueles caras que eu admiro e que já tive alguma admiração por ele como político, não tenho nada como pessoa, mas como político eu acho ele um péssimo político. Um momento de extrema dificuldade no país, ele usa a vacina mais uma vez como trampolim para 2022, do meu ponto de vista. Eu não ouvi literalmente a entrevista do João Dória, aliás, nem quero ouvir mais o que ele fala, mas normalmente o governador de São Paulo entra nessas polêmicas quando ele tem avaliação ruim em pesquisa ou coisa parecida, e entra em polêmica principalmente com o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro diz muita coisa que não deve, realmente, como representante de um país inteiro. Mas não é por causa do Bolsonaro que a China não quer mandar vacina para cá. Pelo menos eu acho que não. Não deveria ser. A China deveria ter mais responsabilidade com essa história de insumos e quebra de patentes de vacina, porque pesa sobre a China a acusação de que, por incapacidade, por incompetência, ou por ser um regime comunista e fechado, ela deixou inadvertidamente que o vírus escapasse do seu território. Se fez isso por causa de política, errou. Se fez isso por outro motivo, que tenha sido incompetência, errou também. Mas, na verdade, tudo consta que esse vírus surgiu em território chinês e daí se espalhou para o continente asiático, Europa, e hoje é uma pandemia atingindo todos os continentes do planeta. Então deveria ser o primeiro país interessado em quebrar patente de vacina, para que todos fizessem vacina, e deveria ser o primeiro país interessado no mundo em fornecer os insumos que a gente paga. A gente não pede para a China. E o que é que o povo brasileiro, o que é que a humanidade tem a ver com o que o Bolsonaro diz para o governo chinês não mandar vacina para cá? Qual é o motivo disso? Qual é a perspectiva disso? Dória, mais uma vez, usa primeiro o fato de que ele tinha um bom contato com a China para trazer vacina. Trouxe a vacina e cometeu tantos erros durante essa pandemia e durante o seu governo em São Paulo, quebrou todo mundo, cobrou imposto pra caramba, fechou quando não devia, foi cínico com a maioria dos políticos brasileiros em participar de uma eleição que contaminou o país inteiro, provocando reuniões presenciais e tudo mais. Não foi só ele, foi a grande parte da classe política do Brasil, mas ele também. Inclusive indo comemorar a vitória do Bruno Covas, num ambiente fechado, cheio de gente, e depois viajando para Miami no outro dia. E agora vem dizer que os chineses, com quem ele tem relacionamentos estreitos, não dão a vacina. Não dão os insumos para a fabricação da vacina. Acho interessante essa posição do governador. Sempre quando ele fica acuado é a vacina que vem à tona e ele diz que não politizou a vacina, mas foi o primeiro cara a se lançar candidato da República lá atrás. Isso não é uma defesa do Bolsonaro, que eu acho que fala muito, e já falei para ele, em momentos indevidos.
mas é uma crítica clara ao governador de São Paulo, que nós estamos vivendo no estado que ele fala que é da ciência e da tecnologia, e onde mais morreu gente no Brasil, e, se não me engano, durante um tempo, o estado onde mais morreu gente no mundo inteiro. Estaria eu enganado ou não? Então, ele usa a ciência e a tecnologia quando interessa. Quando não interessa, ele não usa a ciência, a tecnologia e dá uma bica no que os médicos e cientistas falam. Ficou claro aqui que o Centro de Contingência do Coronavírus aconselhou o governador João Dória que não deveria manter as facilidades e aberturas que ele manteve politicamente durante as eleições para eleger o Covas. Deveria ter fechado muito antes, em novembro, outubro talvez até, de uma forma gradativa para não acontecer a contaminação fora do limite que aconteceu em São Paulo, que colocou São Paulo como epicentro da doença do mundo, pelo menos durante algumas semanas. São Paulo foi o estado em que mais morreu gente e tinha mais gente afetada durante umas semanas dessa pandemia. Vamos aos fatos. Eu pego aqui uma notícia. Agostinho, você está me ouvindo ou não? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Se a notícia que saiu foi divulgada, eu posso estar errado. Mas nós levantamos aqui. Dória diz que o escritório de São Paulo, na China, negocia a liberação de insumos de vacina. Foi uma entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quinta-feira, dia 20, que o escritório do governo de São Paulo, na China, está negociando a liberação de insumos necessários para a produção da Coronavac. Então ele disse, nessa reportagem para a Jovem Pan, e vazou um áudio até de que ele pegaria os chineses pelo pescoço, que obviamente não deve ter pego muito bem em termos diplomáticos para a China. Ora, pois, se ele abrir um escritório de São Paulo, lá na China, para inclusive facilitar a aquisição dos insumos, ele disse que ia resolver os problemas de insumo com a China. Ele assumiu isso. Estaria eu errado ou certo, Agostinho? Não, tá certo. Isso é a certo. matéria que ele deu à Rádio Jovem Pan de São Paulo. Tá certo, não. Foi aberto um escritório para ter um canal direto, né? O governador se colocou à frente dessa negociação, nesse momento, pelo menos, com os chineses. Foi isso mesmo. E agora veio dizer, porque eu não ouvi, mas ele deve ter dito que o problema era porque o Bolsonaro estava metendo pau na China, que a China não liberava os insumos para o Brasil. Ora, mas ele não resolve tudo? Ele não montou um escritório de São Paulo, gastando o dinheiro de São Paulo lá na China para resolver o problema dos insumos da Coronavac? Se ele disse que montou o escritório lá para resolver, ele devia ter resolvido. É por isso que eu não confio mais em nada do que o governador disse. Isso não é pessoal. Eu estou dizendo das posições políticas dele, que se lançou candidato à presidência da República lá atrás. Não é? Então ele arrumou um imbróglio para ele mesmo. E politizou mesmo a vacina. Você não tem a dúvida. E usa de novo a vacina no momento em que ele se vê numa posição difícil até para ser eleito governador de São Paulo. Bom, ele afirmou mais. Ele anunciou por esses dias que até dezembro de 21 não iria usar mais o insumo da China. Falou que estava fazendo a Butanvac e que poderia adquirir insumos de americanos ou coisa parecida. Isso aqui está no Google, né? Quando ele anunciou que poderia conseguir esses insumos direto dos americanos. É claro que o chinês, sabendo disso, falou, o cara vai deixar de usar os nossos insumos em 2021, por que é que nós vamos facilitar a vida dele? Olha aqui, Butanvac, Instituto Butantan desenvolve vacina própria contra a Covid-19. O Instituto vai pedir autorizações para testes clínicos da Butanvac
para ter 40 milhões de doses e daí por diante. Instituto Butantan pedirá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para testes clínicos e aí vai. Novo imunizante a Butanvac, não deu tempo de eu separar totalmente a notícia aqui. Segundo a reportagem, a Butanvac já passou pelos testes pré-clínicos da Anvisa. E aí o próprio Dória diz que em 2021 não usaria mais dos insumos, teria dito que os insumos da China não seriam mais necessários do Brasil. E agora veio essa encrenca e ele quer tirar o dele da reta. É difícil. É complicado. Que se faça política para ser eleito presidente da República, está tudo certo. Mas o momento é inadequado, todo mundo está dizendo isso. E a todo momento o governador que diz que não politiza a vacina é o cara que mais politiza a vacina. O Bolsonaro nega a vacina desde o começo, depois começa a aceitar, porque viu que a única esperança realmente é a vacina. E o Dória usa a vacina toda hora, que ele diz que não usa, ele usa toda hora. A todo momento ele usa. Uma hora porque conseguiu a vacina e outra hora porque não tem insumo para fabricar a vacina e que ele vai parar a vacinação no Butantan e que a culpa é do governo federal. Ele não tem culpa nenhuma nisso. Depois desses fatos que eu acabei de falar, zero de culpa pro João Dória. Zero. Absolutamente zero de culpa pro João Dória. Ele não tem culpa de nada. A culpa sempre é dos outros. Nunca a culpa é dele. Ora, o cara diz que vai abrir um escritório na China para resolver o problema dos insumos, ele mata no peito e sai jogando. Falou, eu vou matar no peito, driblar 4 e fazer o gol sozinho. Acabou fazendo um golaço que ele trouxe a vacina, mas foi vaiado pelo gol que fez e não é à toa, porque ele se contradiz a todo momento. A cada fala dele é uma contradição. Se ele montou o escritório da China para trazer a vacina, por que ele não usa o escritório da China e desentrava burocraticamente os insumos e traz os insumos da China? Tem lá o escritório para quê? Eu nem vou me referir, não vou usar a matéria da revista Cruzoé dizendo que o Dória tem negócio com a China faz tempo. Porque eu não acredito que ele seria burro a ponto de, porque burro ele não é, mas a ponto de usar negócios que ele tem com os chineses para misturar com o governo do estado de São Paulo. Não acredito que ele faria isso. Apesar de todo o respeito que eu tenho pela revista Cruzoé, eu não acredito que ele chegaria a esse ponto, porque seria de uma burrice extrema ele misturar interesse pessoal com assuntos estatais. Ele corre o risco até de ser empichado no governo de São Paulo. Não acredito que ele faria isso. Eu não estou nem usando essa reportagem da revista Cruzoé. E não usei em momento nenhum, apesar de todo o respeito que eu tenho pela Cruzoé e pelos jornalistas que lá trabalham, é realmente uma ótima revista. Mas não estou usando. Em momento nenhum, eu citei desde que saiu a reportagem essa reportagem. O meu problema com o governador não é um problema pessoal. Não tenho nada contra o governador pessoalmente. Eu tenho contra o governador de São Paulo que, em casos em que ele precisa aparecer, porque ele quer ser presidente da República a todo custo, e ele vai tentar ser presidente da República, em que pese a situação dele complicar-se até dentro do partido dele, porque tem gente que não quer, e ele tem inimigos poderosos dentro do próprio PSDB que preferem lançar o Eduardo Leite do que ele. Tanto que vai ter uma convenção, ele já se arvora aí com uma equipe de grandes profissionais para tentar vencer primeiro a convenção, o que era uma coisa impensável. Saiu na imprensa outro dia que ele pegou o Wilson, que foi chefe de campanha dele, assessor pessoal, foi chefe de campanha do Bruno Covas, é um craque em termos de eleições. Ele pegou o Wilson para organizar a campanha dele dentro da convenção do PSDB. Significa o quê? Que se precisa de grandes profissionais, é porque a situação dele está complicada até dentro do PSDB. Eu não ouvi a entrevista do Dória, mas já me passaram mais ou menos o que ele falou. E também
não tinha interesse em ouvir, porque ele também nunca deu ouvidos a mim e não vai dar. Ele também não ouve os meus comentários, ele só ouve os comentários que eu faço sobre ele e que chegam atravessados. Ora de uma maneira correta e ora atravessados. Quando é de gente da equipe dele que eu confio, que é uma boa assessoria de imprensa, tudo bem. Quando é de puxa-saco e dedo duro, atravessam dizendo que eu estou metendo o pau no cara sem ouvir o que eu falei. Bom, se ele não ouve o que eu falo e vai pelo ouvido de quem fala sobre ele, eu também não sou obrigado a ouvi-lo. Eu posso ouvir o que profissionais capacitados me passam para que eu faça o comentário aqui. Você ouviu a entrevista do João Dória, Agostinho? Não, parte não ouvi. Dela? Não ouvi. Fiquei sabendo quando cheguei aqui no estúdio de parte dos pontos, digamos, mais importantes da entrevista. E um deles foi esse mesmo, né, dessa dificuldade, segundo o governador, de conseguir novas doses de vacina da China por causa, no argumento usado por ele, das manifestações do presidente Bolsonaro, que estão dificultando, segundo ele, essa relação diplomática com a China. Olha, o que é que você falou, Guilherme? Que tem trecho do que aí? Fala alto, senão eu não escuto, eu sou surdo. Usa o microfone aí. Bom dia, Datena. 2 trechos da entrevista do governador agora mais cedo. Ele disse que, dados os ataques do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele e do ministro Paulo Guedes, houve um recuo do governo chinês justamente para a liberação do IFA. Nem a pau, Juvenal. Eu não quero ouvir o que ele falou. Eu já sei o que ele falou. Era mais ou menos isso que você me disse que o Garrafa já me passou. Ele quer usar o Bolsonaro como bucha de canhão para dizer que vai parar com a vacinação no Butantan e usa isso politicamente porque ele quer ser candidato do PSDB à presidência da República. Agora, se ele montou escritório na China, disse que ia pegar o chinês pelo pescoço que vazou esse áudio lá na Jovem Pan, se ele disse que até 2021 não iria usar mais insumos da China, a culpa é mais do Bolsonaro ou dele? Os chineses estão mais cabreiros com ele ou com o Bolsonaro? Agora, o que é que o Brasil tem a ver com o que o Bolsonaro fala, a população do Brasil? O que é que a população brasileira tem a ver com o que o Bolsonaro fala? Eu não sou obrigado a concordar com o que o Bolsonaro fala e nem sou obrigado a apoiar o que o Bolsonaro fala. Muita coisa que ele fala eu discordo. E discordo mesmo, e publicamente. Já falei 40 vezes, inclusive em entrevista com ele, porque tem muita gente que entrevista o Bolsonaro e tem medo de entrevistar o Bolsonaro. Eu não tenho medo e pergunto o que eu tenho que perguntar. Esse é o grande detalhe. De vez em quando passa uma pergunta desapercebida, é claro, eu não sou gênio. Eu sou um bom entrevistador, mas não sou gênio. Mas perguntas pesadas que eu já fiz para o Bolsonaro, tem gente que tem medo de fazer. Entendeu? Tem gente que não faz, de medo. Eu não. Eu perguntei se ele queria dar golpe, perguntei uma série de coisas que muita gente não pergunta. Quando ele xingou jornalista de bundão, eu fui um dos poucos a rebater, entendeu? Agora, eu não preciso ficar falando isso aqui para ser burro o suficiente para entender que o João Dória, mais uma vez, já começa a politizar a vacina. Politizou para trazer... fez um gol de placa e foi vaiado fazendo um gol de placa. Foi o único cara que foi vaiado depois de fazer um gol de placa. E agora para a fabricação do Butantan, porque os insumos não vêm da China. É mais incompetência do Bolsonaro falando o que ele fala, e do filho dele, sei lá quem mais falou, ou do Dória que abriu um escritório na China e que diz que estava virando até chinês, que o relacionamento da China com ele era fantástico. Então para que ele abriu o escritório da China? E por que ele foi falar que até 2021 não iria usar mais insumos da China? Que não ia depender mais de insumo da China? Isso ele falou, não fui eu. São fatos.